palavra do nosso Deus, aonde se encontra no livro do profeta Oséias, e o capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 4. Oséias, do capítulo 14, versículo 4 em diante. É uma palavra que Deus coloca no meu coração, ela é muito forte, mas eu tenho certeza que nós vamos entender no final aquilo que Deus fala conosco, amém? Diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles perecerão. Glória a Deus, amém, amém, louvado seja o Senhor. Esta é uma palavra aonde nós vamos discorrer dela, através da vida do profeta Oséias. Profeta Oséias é um profeta que às vezes nós não entendemos o caminho deste profeta e o sofrimento que esse profeta enfrentou, porque às vezes muitos nem acreditam que isso realmente aconteceu, muitos nem acreditam realmente que foi verídico o casamento, o matrimônio desse profeta, aonde Deus falava para os outros profetas: vocês casarão com mulheres santas, mulheres separadas da linhagem de Israel. De repente Deus olha para o profeta Oséias e diz: você vai casar com uma mulher de vida fácil, você vai casar com alguém que não segue os meus princípios, Oséias, que não segue a minha palavra, que não anda nos meus caminhos. Vai casar com uma mulher chamada Gomer. E aí nós vemos que, deixa eu dar uma introdução para que você entenda essa mensagem. O profeta é aquele que sente a dor do coração de Deus e lança o povo. O sacerdote é aquele que pega o sofrimento do povo, passa por ele e o leva a Deus em intercessão. Então aqui o profeta, ele vai sentir a dor de Deus, ele vai sofrer aquilo que Deus está sofrendo por a vida daquele povo, por a vida daquela nação. Uma nação que havia ali desprezado o Senhor, que havia virado as costas para o Senhor, e Deus estava muito triste com aquela nação, Deus estava muito chateado com aquele povo, e Deus diz para o profeta: você vai sentir a dor que eu sinto, profeta, você vai sentir o que eu estou sentindo, porque eu libertei o meu povo, eu escolhi o meu povo, eu trouxe o meu povo, eu restaurei o meu povo. E aquele povo era um momento onde eles estavam vivendo ali um tempo de apostasia, um tempo onde estavam vivendo de qualquer maneira. E ao invés de eles buscarem ajuda em Deus, como você está fazendo, como nós fazemos, eles estavam buscando em outras nações, eles estavam buscando em outros povos, havia virado as costas para Deus, havia desprezado, oh aleluia, os conselhos de Deus, como está escrito em Oséias aqui no capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, lhe falta sabedoria, e nós sabemos, nós entendemos
que viver sem o conselho de Deus, viver sem a direção de Deus, viver sem os mandamentos do Senhor, nos causa muitas vezes uma escuridão espiritual, uma escuridão, uma falta de entendimento, uma falta de compreensão, uma falta de visão para entender o caminho, para compreender aquilo que passamos, aquilo que enfrentamos. Assim estava vivendo aquela nação, e era tão forte aquilo que, quando eles desprezaram a Deus, voltaram atrás, óbvio, eles estavam vivendo uma instabilidade muito grande em suas vidas. Eles estavam vivendo onde, quando estavam estavam bem, mas quando não estavam bem, buscavam ajuda no Egito, buscavam ajuda na Síria. Mas está escrito aqui nesse livro que quando eles buscavam ajuda na Síria, a Síria ajudava, Egito ajudava, mas depois humilhava eles, depois expunha a fraqueza deles. E essa não é uma ajuda verdadeira, essa não é uma recompensa verdadeira, porque quantas vezes, às vezes nós buscamos ajuda em alguém, esse alguém vai, expõe a nossa fraqueza, expõe a tua fraqueza. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Mas hoje o Senhor está dizendo, aleluia, nessa noite, está dando essa direção espiritual para a minha vida e para a tua vida, para uma consciência, para um entendimento espiritual, aleluia, que a tua ajuda, que a tua força, que os conselhos vem do Senhor para mim e para a tua vida. Talvez você tenha dado ouvido, tenha ouvido algum conselho que não vem da parte do Senhor. Esta é uma resposta para a tua vida. Continue na presença do Senhor, continue, aleluia, buscando o Senhor, continue, não desvie nem para a direita, não desvie nem para a esquerda, não volte atrás, não desanime, não pare. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ora, eles estavam querendo buscar a Deus por uma necessidade, ora eles estavam buscando o Egito, buscando a Síria, então eles estavam perdidos, sem a direção de Deus, havia virado as costas para Deus, havia ali se corrompido por aquele momento. E então Deus diz ao profeta: profeta, você vai casar com uma mulher que lá na frente ela vai te trair, mas você vai sentir a minha dor, você vai sentir o que eu sinto, profeta. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então o profeta Oséias vai e casa com aquela mulher, e então aquela mulher começa a trair, começa a enganar o profeta. Imagine a honra do profeta ser manchada, imagine a vestidura do profeta ser manchada, a história do profeta ser manchada. Mas bendito seja o nome santo do Senhor, aquele que tem, aleluia, aquele que tem uma unção do Senhor, ainda que o inimigo tenta manchar, ainda que o inimigo tenta humilhar, o que prevalece é a ajuda de Deus na sua vida, o que prevalece é a presença de Deus, o que prevalece é a potente mão do Senhor te abençoando, te guardando e te protegendo. Porque se você é um com Deus, não importa o caminho, não importa o que você vive, o que você passa, não importa o que digam, não importa o que falem, se você está na vontade do Senhor. Para muitos nós somos como loucos, mas, aleluia, para poucos nós somos sábios. Então que esta noite, que esta palavra, você compreenda que você está passando talvez por um momento de dificuldade, passando por um momento de adversidade em sua vida, passando por um momento de tristeza, passando por um momento aonde nem você mesmo está entendendo, e muitos olham para ti e dizem: cadê o teu Deus? Cadê o teu ajudador? Cadê aquele que prometeu coisas na tua vida? Mas, meu irmão, minha irmã, o caminho espiritual, o caminho, Deus escolhe pessoas, Deus escolhe desde o ventre, e muitas vezes Deus escolheu ventres estéreis para trazer existência uma vida. Bendito seja o Senhor, oh aleluia. Esse é o caminho que Deus escolhe, esse é o caminho. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, seus planos são muito mais altos do que os nossos, seus caminhos são melhores do que os nossos. Então talvez você me ouve e me vê nessa hora e você tem passado perseguição, passado lutas, desde a tua meninice, desde a tua criancice, por guerras que você não consegue vencer, que você não consegue suportar ou passar por ela. Você está parado, estagnado, talvez uma seta te pegou, uma palavra foi lançada sobre a tua vida. Isso significa que você receba essa palavra em amor em teu coração, porque vem da parte do Senhor. Assim como o profeta estava enfrentando um grande problema em sua vida, mas ele estava na direção de Deus, ele estava obediente à palavra
palavra do Senhor. E quando você está sendo obediente à palavra do Senhor, nada mais importa é obedecer a Deus. Assim como disse Pedro, diante do Sinédrio, diante das autoridades em Atos dos Apóstolos, importa servir a Deus do que aos homens, importa servir ao Senhor, porque é o Senhor que vai me dar vitória, é o Senhor que vai me livrar. Também o apóstolo Paulo diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ele estava preso lá em Jerusalém, ninguém havia assistido ele, mas o Senhor havia assistido e livrou ele da boca do leão. Oh, aleluia! Assim também é o nosso Deus na minha vida, assim também é o Deus Todo-Poderoso na tua vida, meu amado, minha amada. Bendito seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aquele povo, meu amado, minha amada, havia se corrompido, havia deixado os benefícios de Deus, havia se deteriorado, esquecido dos conselhos do Senhor. E nós vemos quanto sofrimento, quanta tragédia, quanto abandono da fé, quanta apostasia muitos têm vivido. Mas você que está aí, eu que estamos aqui, nós que estamos juntos aqui unidos, seja fortalecido cada vez mais, seja abençoado cada vez mais, seja, aleluia, ajudado pelo Espírito de Deus nesta noite, aleluia. Talvez o teu dia não foi muito bom, o teu final de semana também não foi muito bom, mas que haja um recomeço, que haja o amor de Deus derramado na sua vida, que haja nessa noite o tocar do Senhor em ti, que haja nessa noite o cetro da justiça do Rei dos Reis e do Senhor vindo ao teu encontro e te abençoando e mudando a tua história, e mudando a tua vida, e mudando a tua casa, e mudando o teu matrimônio, abrindo uma porta de emprego, em nome de Jesus, repreendendo laços contra a tua vida, colocando tudo no seu devido lugar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aquele povo estava vivendo uma instabilidade, aquele povo estava vivendo uma falta de firmeza, aquele povo estava como que numa balança que vai e vem, mas não sai do lugar, fica no mesmo lugar. Talvez você está vivendo dessa mesma maneira, uma instabilidade financeira, uma instabilidade emocional, uma instabilidade conjugal, uma instabilidade no meio da família. Mas eu quero dizer que esta noite, por essa palavra, oh aleluia, que eu comecei ali no versículo 4 do capítulo 14, curarei, aleluia, a instabilidade, curarei a infidelidade. Talvez nós lutamos e tentamos, mas falhamos, porque a palavra do Senhor diz que o justo ele pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Então comece a levantar nessa noite, comece a se posicionar nessa noite, comece a se colocar de pé novamente nessa noite, porque o Senhor não leva em conta os tempos passados. Oh aleluia, olha como foi a história desse povo, dessa nação, uma nação infiel, uma nação instável, uma nação que se apostatou, uma nação que desprezou o conhecimento, porque várias vezes nesse livro Deus vai falar: vem a mim receber conhecimento, vem a mim que eu vou lhe dar sabedoria, vem a mim que eu vou colocar as coisas no lugar, vem a mim que eu vou fazer coisas extraordinárias, vem a mim que os teus inimigos serão derrotados, vem a mim que os seus inimigos nunca mais humilharão vocês, vem a mim porque eu vou mudar esse cativeiro, arrancar os laços que nos separa, porque depende do Senhor. Assim como Adão um dia pecou, comeu aquele fruto que não deveria comer, e lá ele se escondeu de Deus. Deus veio ao encontro do Adão, Deus veio ao encontro daquele casal, e esta noite o Senhor está vindo ao seu encontro, ao meu encontro. Por essa palavra está dizendo: eu vou curar, porque eu de mim mesmo, diz o Senhor, está escrito aqui no versículo 4, eu os amei, eu os amarei, porque a minha ira se apartou. Oh aleluia, talvez nessa noite alguém estava sendo acusado por um erro, acusado por uma falha, acusado por um pecado, acusado por um fracasso. O Senhor está dizendo por essa palavra: porque a minha ira se apartou, porque eu te amo e vou continuar te amando. Bendito seja o Senhor, porque parte do Senhor o amor, não parte de nós primeiro. Talvez você tenha tentado amar com perfeição e não conseguiu, mas o amor perfeito de Deus vem sobre ti hoje, e nessa noite te fortalece e te anima e te abençoa e muda a tua história e muda a tua vida, porque diz aqui no versículo 5: serei para Israel
Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Talvez até o dia de hoje você não tem conseguido, não é porque você não quer, mas é por uma limitação, não tem conseguido estar de pé, estar firmado na presença do Senhor. Você luta contra um vício, você luta contra uma fraqueza. O Senhor está dizendo: é eu que vou te libertar, é eu que vou mudar essa situação, é eu que vou curar, é eu que vou abençoar, é eu que vou transformar, é eu que vou lançar as tuas raízes nessa noite, é eu que vou te firmar na minha casa, é eu que vou te firmar na minha presença, é eu que te abençoo, porque parte de mim, porque eu já, aleluia, eu já dei, eu não neguei, eu dei o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ser liberto, vai ser livre, vai ser abençoado, vai ser transformado. Oh, aleluia, não importa o tamanho, não importa quão grandes trevas você tem enfrentado em teu passado, ou talvez uma família desestruturada, talvez um grande cativeiro em que você viveu, um grande problema, mas hoje é noite onde o Senhor te encontrou, onde o Senhor me encontrou, e diz por essa palavra: estender-se-ão os seus ramos, oh, aleluia, o seu resplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Sabe como, irmão, irmã, nós andamos no meio de uma floresta e ali nós sentimos o cheiro da natureza, quando andamos à beira do mar, à beira de um lago, à beira de uma represa, e sentimos o cheiro das águas. É isso que ele está dizendo: a fragrância, oh, aleluia, será como a do Líbano. Estender-se-ão, oh, aleluia, na tua vida, estender-se-á a glória do Senhor, estender-se-á a potente mão do Senhor, estender-se-á a ajuda do Senhor incondicional, que não depende de mim, não depende de ti, porque eu estou aqui é pela graça, tu está aí é pela graça. Aquele povo, Deus havia mostrado para o profeta a dor que Deus havia sentido, mas mesmo Deus sentindo aquela dor pela vida, mostrando para o profeta através daquele casamento, através daquele simbolismo daquele casamento, Deus aqui no final desse livro, ele se coloca de pé de uma forma ilustrativa, simbólica, que eu estou dizendo, porque Deus é um Deus que trabalha até o dia de hoje. Disse Jesus, se colocou de pé e diz: bendito seja o Senhor, os que se assentam, de novo, versículo 7, de novo a sombra voltarão. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É noite de reconciliação, é noite de entrega, é noite de voltar à adoração, é noite de voltar à comunhão, é noite, aleluia, onde a prova e a luta não vai fazer mais separação entre mim e Deus, entre ti e Deus. Eu tenho luta, eu tenho prova, você tem, temos sim dificuldades a enfrentar, mas nada nos separará do amor insondável de Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a palavra, vai recebendo e vai se alimentando nessa noite, porque o Senhor não esqueceu de ti, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te despreza, o Senhor vai te acolher, Ele está te acolhendo por essa palavra. Quanto adversário já tem te acusado, quanto adversário já tem te colocado para baixo. O trabalho dele é acusar, jogar para baixo, humilhar. Mas o Senhor hoje por esta palavra está vindo, está dizendo, está entrando na tua alma, no teu coração, e com libertação, aleluia, e com salvação. Bendito seja o nome santo do Senhor. A sua fama será como a do Líbano, será como os jardins, será como as rosas, aleluia. Cantares fala da rosa de Saron, o perfume daquela rosa se expandia e ia até longe. Assim eu creio que tu terás um grande testemunho para contar, e vai, oh aleluia, por esse momento e por esse santo culto, por essa live, você vai ter testemunho para contar no meio da tua família, no meio da tua parentela. Você vai contar na congregação, você vai exaltar, porque vai se estender. A obra do Senhor é maravilhosa, a obra do Senhor é grande. O que Ele faz não tem como ficar em quatro paredes, o que o Senhor faz não tem como ficar escondido, porque não se acende uma candeia e se coloca embaixo da cama, antes colocará em cima no velador para iluminar toda a casa.
casa. Eu creio, meu amado, minha amada, vai recebendo e vai tomando posse dessa mensagem, dessa palavra, porque tem vida nessa mensagem, tem vida nessa palavra, tem ânimo, tem conhecimento, tem autoridade sendo derramada, tem dom sendo manifesto, tem dom sendo restaurado. Oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo, vai recebendo, porque da parte do Senhor é que vem, da parte do Senhor é que será realizado, da parte do Senhor é que será mostrado, porque de você mesmo, de nós mesmos, muitas vezes nós nem conseguimos, nem queremos sair da nossa casa, mas o Senhor traz nós aqui, o Senhor vai até aí onde você está e faz coisas extraordinárias acontecer. Bendito seja o nome santo do Senhor. Versículo 8 diz: quem é o sábio e que tenho eu contigo? Essas coisas, quem é prudente, entenda e saiba. Oh, aleluia, porque os caminhos do Senhor são retos. Oh, você tem andado no vale, tem andado no monte da tribulação, nos vales, lá embaixo na humilhação. O Senhor está aplanando o teu caminho hoje, nessa noite. O Senhor está te abençoando hoje, nessa noite. Está passando uma régua espiritual, e não uma régua fora do nível, mas uma régua nivelada. A presença do Senhor é notória na minha vida. Nessa noite estou sentindo a presença de Deus, então sinta a presença de Deus aí, e quando a presença de Deus se manifesta, coisas sobrenaturais também acontecem. Ó Efraim, versículo 8, que tenho eu com os ídolos? Toda pergunta na Bíblia é uma declaração, é uma forma de declaração em pergunta. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto eles iam buscar ajuda na Síria, ou lá no Egito, eles eram humilhados, e aqui eles decidiram romper com a Síria, romper com o Egito, romper com crenças limitantes, romper com ensinamentos que não vêm do Senhor. Oh, que haja nessa noite na vida de alguém um posicionamento em buscar a face do Senhor na oração, em buscar a presença de Deus na congregação, em buscar a presença de Deus também no seu quarto. Oh, aleluia, porque hoje o Senhor apaga, hoje o Senhor dissipa todo o laço das trevas do teu caminho, hoje o Senhor faz coisas novas no teu caminho, porque de mim procede o teu fruto. Bendito seja o Senhor. Quem é que dá vida ao fruto? É o próprio Deus. Nós, como disse o apóstolo Paulo, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome santo do Senhor. O fruto procede do Senhor, a vida procede do Senhor, milagres procede do Senhor, a força vem do Senhor. Oh, para a tua vida, bendito seja o Senhor. E não importa, como eu já disse, o teu passado, não importa o que você enfrentou, o que você passou, não importa a tua história do teu passado, não importa, mas sim, reconheça o coração de Deus, aleluia, reconheça o caminho, reconheça o tempo, reconheça a situação, reconheça a circunstância. Então se anime nessa noite, renove as tuas forças nessa noite e Deus te abençoará. Renova nessa noite a tua espiritualidade nessa noite. Volte ao conhecimento de Deus, volte à palavra do Senhor, volte a ter um encontro com Deus na oração, na leitura da palavra e na adoração. O Senhor vai te abençoar, vai mudar a tua história. Aliás, já está mudando, já está fazendo, já está te dando uma porção de maná nessa noite, assim como Ele dava lá no passado todos os dias uma porção. Hoje é noite de um maná fresquinho ser derramado na tua vida. Hoje é noite de uma porção de vida, uma porção de ânimo. Maná era uma semente à vida. E onde a vida, aquele que está vivo se alimenta de coisas vivas, se alimenta da palavra, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Se alimente da palavra do Senhor, então vida abundante terá em ti, então força terá em ti, então ânimo terá em ti, então sonhos que estavam mortos reviverão. Oh, aleluia! E o nome do Senhor será glorificado através de uma grande obra na sua vida, através de uma grande situação que hoje é um grande problema, amanhã na tua vida será um grande milagre. Hoje essa situação na tua vida, hoje esse problema, essa dificuldade que tem te assolado, assim como aquele povo estava assolado por um caminho. É bem verdade que muitos ali não tinham consciência daquilo, não sabia daquilo, mas o profeta tinha nível para entender e para sentir
administrador de Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Quando o povo que se chama pelo nome do Senhor volta para a presença do Senhor, então o Senhor apaga tudo, apaga trauma, apaga passado, apaga tudo aquilo que causa desconforto, desânimo, tudo aquilo que traz tristeza, e começa a escrever uma nova história. Hoje é uma noite onde uma nova história está sendo escrita para a tua vida, para a minha vida, e o Senhor está me dizendo no meu espírito, está repreendendo hoje enfermidade, está repreendendo hoje cativeiro, quebrando o cadeado, está repreendendo o vício, está repreendendo a falsidade, a infidelidade, porque bendito seja o Senhor. Traição é a falta de lealdade. Quem foi inleal contigo vai reconhecer a tua lealdade, vai reconhecer que Deus é na tua vida, vai reconhecer que tu és sincero, que tu és sincera no que tu fala, vai compreender, porque o Espírito de Deus é aquele que convence o homem, o Espírito de Deus é aquele que trabalha, o Espírito de Deus é aquele que age incondicionalmente e que não depende da minha nem da tua força, porque eu na minha força e você na tua força, nem eu aqui estaria, nem você aí estaria, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe, e com cordas de amor, como está escrito no livro do profeta Jeremias, nos curou, nos abençoou e nos trouxe de volta para a sua presença. Veio ao nosso encontro. Então, receba essa palavra, porque hoje o Senhor veio ao teu encontro. Não é que Ele vai vir, Ele veio ao teu encontro nessa noite. Sinta Deus aí onde você está. Guarda essa palavra no seu coração, esse ânimo, essa porção desta palavra, esse maná que Deus enviou para a minha vida e para a tua vida nessa noite. E o Senhor vai te abençoar, e tu terá aí uma terça-feira, uma quarta, uma semana abençoada na presença do Senhor. Oh, aleluia! E quando o Senhor abraça Ele também. Não sai mais da presença do Senhor por nada. Fica na presença do Senhor. Mesmo na dificuldade, o Senhor passará contigo e te mostrará que Ele é Deus na sua vida. Esta é a mensagem, esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.